Começar, Diego? Paz do Senhor, braços fortes, bom revê-los novamente. A gente está aqui hoje, né, derramando o coração, muito feliz e contente com a presença aqui ilustre do pastor Amadeu, nosso pastor presidente. Nosso doutor em divindades. Nosso pastor Paulo também. É uma honra realmente ter esse momento de comunhão. É sempre bom, né, falar de Jesus, ter esse momento aqui de união, de falar daquilo que a gente tem aprendido todos os dias, né, na nossa intimidade com Deus, na nossa busca, na nossa leitura. Que Deus fala na palavra, Deus fala também no nosso coração. Deus fala um com o outro. E é isso. Queria começar pedindo o pastorzinho Paulo aí, dar um oi aí, começar com uma oração forte aí. Amém. Paz do Senhor, braços fortes, estamos aqui nesta manhã para falar de Jesus e como nosso presbítero Diego começou, né? Temos um convidado ilustre, um amigo, um pai na fé, e eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente com você. Pai querido, nesta manhã, Senhor, te louvamos e te exaltamos. Eu sei, ó Pai, eu já sinto a Tua presença neste lugar. Obrigado, Jesus, porque não é qualquer lugar que podemos sentir a Tua presença. Falar que Deus está em todos os lugares, Deus está, mas Ele manifestar é diferente. Obrigado, Senhor, porque eu sei que hoje, ó Pai, homens serão impactados com a Tua presença através desta palavra. E eu sei, Senhor, que o Senhor vai mudar histórias, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Fala conosco, ó Pai, no profundo da nossa alma, Pai. Porque é diferente, Senhor, do que nós fizemos, ó Pai, do livro de Timóteo, Senhor, do livro de Tito, ó Pai. Nós falamos do sacerdócio do homem, ó Pai. E a carta de Hebreus, Senhor, ela começa com algo poderoso, falando da superioridade do Senhor. Então, Pai, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Mas é isso, primeiro eu queria realmente agradecer, pastor, por você ter aceitado esse convite nosso, ter tirado esse tempo. A gente sabe como tem sido escasso o tempo nesses últimos tempos. E agradeço realmente de coração por estar aqui com a gente, né, derramando aí da tua glória, da unção que Deus tem liberado na vida do Senhor. Realidade, para mim é uma alegria, né, estar aqui com vocês. Sou um convidado de estar aqui essa manhã junto com os braços fortes, né, na vida de vocês, essa obra que o Senhor trouxe no coração de vocês. Então tudo aquilo que é feito com espontaneidade, né, aqui nós estamos naquele lugar, a tenda do encontro, né. Moisés, ele criou algo que Deus queria que criasse, mas ele não parou ali, né, ele criou algo que ele tinha para mostrar para todos que ele tinha algo com Deus. Então ele criou algo a mais, né? E esse algo a mais é onde nós estamos aqui, né? Que parece a NASA, viu, irmãos? Nossa, aqui é um lugar de louco aqui, um laboratório. Estou impactado aqui num lugar que eu vi nascer nessa igreja, e é um chão e um céu entregue ao Espírito Santo. Então quero agradecer muito a vida do presbítero Diego, pastor Paulo, são amigos. E aonde o amor opera, a amizade reina, não tem para ninguém. Vai ser um negócio que vai impactar todos. Obrigado a todos vocês. Estou aqui para aprender. E varões, antes da gente iniciar, né, pega a Bíblia de vocês. Eu sei que já tem estudado, a gente falou que iniciar o livro de Hebreus. E hoje a gente vai entrar um pouco na parte histórica. E assim, se Deus permitir também, a gente já entra também no capítulo 1 do livro de Hebreus. Então pega a sua Bíblia para poder acompanhar com a gente, né? Dá uma pausa aí nesse vídeo, tira esse tempo, acompanhe com a gente também, que é mistério de Deus na vida de cada um. E pastor Paulo, assim, eu comecei a estudar a parte histórica do livro de Hebreus e existe muito, nas pesquisas que eu fiz, assim, não tem um autor definido para esse livro, né? Indefinido, né? Algo que não fica explícito, né? Exato. Tem muitas frentes assim que fala que foi apóstolo Paulo que escreveu inclusive em hebraico e depois Clemente traduziu para o grego. Aí outras Apolo. Exato. Alguma coisa. Aí outras vertentes fala que não foi ele, fala que foi até Barnabé.
Uns falam que foi até Timóteo também, mas no próprio livro assim dá um pouco a entender que não, porque ele cita o próprio Timóteo no livro também, e a forma como cita o próprio Timóteo no final do livro, diferente das outras cartas que a gente acabou de estudar, né, as 3 últimas cartas do apóstolo Paulo, onde ele chama ele de filho da fé, aqui ele cita como irmão. E você vê também que uma característica muito clara nesse livro, que a pessoa que escreveu ele não foi nenhum dos apóstolos, porque quando ele fala que escutou a mensagem, ele escutou de alguém que teve o privilégio de estar com Cristo. Eles falam como se fosse o autor que estivesse próximo dos apóstolos, Uhum. tivesse aquela convivência, né, para poder passar também a sabedoria que eles têm nessa carta dos Hebreus. Né? Então, Exatamente. é algo que impacta assim e chama muita atenção. E o que me impactou muito nesse livro, né, nessa busca de entender como foi originada a escrita dele, que eu comecei a entrar numa parte em que ali por volta de 150 a.C., você vê várias epístolas escritas para a igreja. Clemente escreveu 2, né? Você vê Barnabé também escrevendo algumas, Teófilo também escrevendo outras. E aí o estudo que eles fazem porque hoje a gente tem o privilégio de pegar a Bíblia e juntar ela. Né? Naquele tempo você vê a busca deles num livro inspirado pelo Espírito Santo. Isso. Então quando você pega o livro de Hebreus e você estuda essas outras epístolas que são mencionadas, você vê que o livro de Hebreus foi base para eles escreverem. Isso. Então eles estavam buscando quem foi a escrita original, né, que trouxe a mensagem realmente ali baseada do Espírito Santo, porque as outras foram baseadas em cima também de Hebreus, várias outras mencionam Hebreus nelas. E eu acho interessante assim, esse mover que eles tinham nessa época de buscar realmente o que era ali vindo da parte do Espírito Santo, né, para poder realmente colocar isso como uma escrita que eles vão utilizar dali para frente, sendo baseado naquela mensagem que Deus estava trazendo ali para eles e para a igreja também. E o próprio título também, né? Você vê Hebreus. Hebreus é a nação ali, né? Fala da história, né? Fala o nome do povo, né, de Israel, o nome do povo de Israel, a origem dos hebreus. Né? Então, e como que você pensa assim, como que, já que ele escreveu isso para Hebreus, mas ele estava mandando isso para alguém ali, mas ele estava destinando aquilo lá de uma forma geral, né, para o povo em si. E o livro de Hebreus ele é algo tremendo, assim. Se eu fosse imaginar, tem gente que gosta de colocar os versículos na parede, né? Você para pensar, o livro de Hebreus aqui, eu comecei a estudar ele, eu gosto de rabiscar a Bíblia, você quase rabisca o livro inteiro. Irmãos, você pega a Bíblia do Diego, você não consegue focar no versículo, de tanto que ele rabisca ela, meu pastor. Você quer ler um versículo, você fala assim, não, vou ler o versículo 1, aí na hora que você vê o rabisco, você já pula do 1 pro 2 que tá rabiscado. Mas assim que é lindo, Diego. Eu lembro assim, de um estudo que eu estava olhando, e a história conta que, não sei se é Flávio José ou Eusébio de Cesaré, que ele vai para estudar a Bíblia tudo. Uhum. E ali entra nisso que você falou, que várias cartas foram juntadas. E no momento eles passavam muito frio, e eles pegavam ali os pergaminhos e lançavam no fogo para se aquecer. E ali um dos dois pegou e abriu um daqueles pergaminhos e falava de Cristo. E ele fala, não para de tacar fogo naquilo que é a leitura de Deus. Então isso que é interessante, é uma união disso daí. Mas o mais importante, eu vi em todos os estudos, os autores preocupados, meu pastor, em quem escreveu a carta de Hebreus. E aí eu falei, Espírito Santo, mas por que essa preocupação de querer saber quem escreveu a carta dos Hebreus? O Espírito Santo falou assim, porque eles se preocupam com o autor que escreveu, sendo que eu sou o autor que escreveu. Então, o mais interessante, Igreja Linda de Jesus, braços fortes, não foca muito em quem escreveu, porque senão você vai ser debatido com o que o povo fala, você crê num livro escrito por homens, mas sim naquilo que o Espírito Santo está falando aqui. Isso que é o mais lindo, porque vários homens escreveram, mas tudo é a vindade de Cristo nesta palavra. É forte demais isso aqui. E pastor, assim, eu sou muito maravilhado pelo livro de Hebreus, né? Para mim, no Novo Testamento, é um dos livros assim, é Jesus desde a primeira palavra até a última. E é interessante a manifestação, o poderio da menção do que é Jesus ali de ponta a ponta, né?
Quando a gente fala do livro de Hebreus, a gente sempre lembra muito de Hebreus 11, né? O hall da fama lá, daqueles homens que a terra não merecia ter os pés deles aqui sobre essa terra. Mas antes de a gente chegar no 11, ele discorre ali toda uma estrutura para mostrar de onde está vindo aquela fé que ele menciona naquele estudo, né? E assim, eu sou muito impactado por esse livro, a maneira como ele foi escrita. E qual que é a impressão assim, do senhor também, olhando no aspecto dos livros do Novo Testamento, das cartas que a gente tem visto, e o que o livro de Hebreus ele representa ali realmente na estrutura desse estudo, na busca realmente do conhecimento de Cristo no Novo Testamento? Primeira parte, né, que nós já vimos, para mim, assim, Hebreus ele nasce do grande ouvinte. Eu chamo o escritor de Hebreus do grande ouvinte, porque quando nós lemos todo o livro de Hebreus, a gente nota que ele era um grande rabino. Ele foi uma pessoa que foi impactada pelo poder da palavra de Deus, como disse o pastor Paulo. Pode ter vindo por um pescador, pode ter vindo por um vendedor de feira, pode ter vindo, né, como se dissesse hoje assim, um camelô, né, aquele vendedor de rua. Ele era um grande mestre, um rabino, e ele ouviu ali a palavra do Senhor. Então ele traz uma carta em um setor separatista. Ele vai pregar para o público judaico. Ele aqui não prega, por exemplo, ao Paulo, quando ele escreve uma carta a Coríntios, ele está escrevendo ao público de Coríntios, mas ali existem inúmeras pessoas ali dentro. Aqui não, a preocupação dele é escrever para os judeus convertidos ao cristianismo. Por quê? Porque era a época da grande perseguição, né? Essa carta aí, ela é escrita ali até de 60 a 68 depois de Cristo. Era a maior perseguição que a igreja cristã estava vivendo na época. Então só tinha uma forma da pessoa sair dessa perseguição, seria ele voltar a ser judeu, porque ainda havia um acordo político entre o judaísmo com Roma. Os judeus ainda não tinham se rebelado contra Roma. Então o que acontece? A única forma da pessoa ficar livre daquela grande perseguição era que ele retrocedesse ao judaísmo. Então aí, como ele foi impactado por aquela mensagem, ele era um exímio conhecedor do Antigo Testamento, então ele entra trazendo toda essa grandeza, essa parte, né? E aí ele prega exclusivamente ao judeu convertido. Por isso que ela traz o nome Carta aos Hebreus. Ali não é por exemplo, fosse uma reunião de um culto, né? Seria um culto separatista naquele momento ali. E aí ele vai poder trazer para aquele público que não deve abandonar a fé em Cristo. Então ele vai trazer a grandeza do Senhor Jesus, né? Nós vamos estar aqui até o capítulo 1, né, e tal. Então ela é dividida em 13 capítulos. Ele começa 1 e 2, ele vai sempre falar da supremacia de Cristo, né? Ele fala 1 e 2, ele é maior do que os anjos. 3, ele é maior do que Moisés. 4, ele é maior do que Josué e o sábado, né? Tem alguns aí que ficam chateados com isso, mas é em Hebreus que a gente estuda aí, né? Na Nova Aliança. Então no 4 capítulo ele é maior do que Josué, sábado. Aí ele vem no 5º e no 6º, ele é maior do que o sacerdote Arão, ele é maior do que o sumo sacerdote. 7º, ele é maior que a lei. 8, 9, 10, ele é a maior aliança, né, do que todas aquelas que foram feitas no passado. 11, os homens da fé. 12, a exercício da fé. E 13, ele vem sobre a prática do amor em Cristo. Então ele pega toda a grandeza do Senhor, coloca 10 degraus, aí ele explica o que é uma fé em Cristo, exercer ela e a prática do amor entre todos. Então vocês escolheram uma grande parte aí, como foi dito, se fosse para, né, diz que quanto mais gasto, né, for a Bíblia, né, mais presença na vida do cristão ele tem. Então, quanto mais velho é a Bíblia, mais novo é o crente.
A Bíblia é muito nova e é crente velho, tem que ser assim. Amém, amém. Não, e isso é muito poderoso mesmo. E eu lendo assim, eu fico pensando que, colocando nos dias de hoje, isso daqui para mim é como se fosse assim, imprimir uma identidade para o cristão. Né? Se eu andasse qual você anda com a sua identidade na carteira, o livro de Hebreus para mim é a identidade do cristão. Ali no lugar da sua digital está o sangue de Cristo ali, né? É forte demais. Eu lembro que assim, quando eu converti, o povo ficava assim, não, começa lendo a Bíblia pelo Novo Testamento, pelo Antigo, alguns falavam, não, vai ler o livro de Apocalipse, aí ficava naquela briga, porque muita gente quer ensinar, né? Hoje eu entendo que se alguém me perguntasse, Pastor Paulo, eu sou novo convertido, de onde eu começaria a ler a Bíblia? Eu falaria o livro de Hebreus. Porque ali, o livro de Hebreus, ele já teria um entendimento de quem é o poder da glória de Cristo, e nos outros ele ia compreender, né, o que o livro de Hebreus estava falando. Mas o livro de Hebreus já ia abrir a visão dele e falar, ó, Cristo é maior que tudo, maior que a lei, maior que os profetas, maior até mesmo que os anjos que desciam na terra. Então Cristo sempre vai ser superior. Então eu acho que grava bem, né, o coração de um novo convertido. Eu acho que... E assim, braço forte, para vocês entenderem, esse livro, para mim, ele confronta muito, né, essa super graça que a gente tem escutado nesses dias de hoje. E até parte de... Interessante que ele entra muito na parte de Abraão, né? Principalmente naquela parte de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, mas ali ele entra até na parte de dízimo, e ele mostra a superioridade do dízimo, porque ele não está falando ali só daquilo que era de Arão e da tribo de Levi, né, que é a parte monetária, mas ele vai em algo muito além, mais profundo do que é o dizimar, relacionando ali o que Abraão fez com Melquisedeque, que Abraão, pela fé, só entendendo o nome de quem era Melquisedeque, né, ele quis ali pegar aquela parte do despojo dele e entregar aos pés ali daquele sacerdote ali, né, que na Bíblia não fala que não tinha nem genealogia ali, né? E é algo tremendo, assim. É algo que realmente, vaso, se vocês pegarem para estudar, estudem, vai ser impactante, vai mudar realmente a sua visão do que é andar com Cristo, do que é essa identidade do Senhor hoje aqui, do que é o reino de Deus e o que Ele fez para que você pudesse hoje estar na presença do Senhor. Porque hoje, pela misericórdia e graça, e aqui fala muito do Espírito da graça, hoje, né, a gente tem esse privilégio que foi pela cruz, né, Jesus morreu por mim e por cada um, e após ali aquele momento ele subiu aos céus e entrou no Santo dos Santos, o que realmente ali é a presença de Deus, e hoje está sentado ao lado do Pai, né, intercedendo por mim e por você. Então o que antes era o tabernáculo lá em Moisés, que eles iam uma vez por ano adentrar no Santo dos Santos, hoje Jesus, que era só uma representação daquilo que estava no céu, né? Hoje o tabernáculo somos nós que vivemos em Cristo, mas Cristo ele já está ali no céu, neste lugar, hoje, intercedendo por mim e por você, né? Ao lado do Pai. Isso é tremendo demais. É como você mesmo está dizendo, o dizimar, na realidade, muitas das vezes é algo que não é entendido, né? Mal interpretado. Então, o dizimar, ele é uma manifestação de justiça, né? Porque o próprio Cristo ele foi dizimado ao mundo pelo amor de Deus. Então, se Cristo não fosse dizimado, nós não estaríamos aqui, porque nós não seríamos justificados por Ele. Então, o dízimo ele é uma manifestação de justiça, e ele é entregue ao altar o percentual do que Deus recebe da vitória que Ele nos entregou. Então, como você deixou claro, Ele vem por um nome que ele nunca ouviu falar, mas Ele entrega reconhecendo a grandeza e a soberania, e Ele entrega aquela parte do despojo. E o despojo nada mais é do que o lucro de uma batalha, de vencer uma guerra. Então, quanto maior for o inimigo que se levantar, maior é o despojo que nós vamos ter para poder apresentar o altar. Então, o altar, na realidade, ele é a nossa apresentação de vitórias, de vencer.
E como vocês estão muito felizes, né, ter escolhido o livro dos Hebreus, ele é um cenário, né, a qual a gente sempre vai ter que olhar assim, né? Em tudo isso eu vejo assim, né? Ele é o grande ouvinte, que ele era um grande rabino, se você for analisar, ele dá uma aula de Salmos, né? Então, em toda parte de Hebreus, você nota que ele era um rabino muito detalhado aos Salmos, ao livro de Salmos. Você nota que toda parte que faz menção no livro de Hebreus, ele sempre se coloca ali nas entradas de Salmo. Então, você nota que ele era um camarada doutor mesmo assim na palavra, e ele sempre descreve essa supremacia de Cristo. Então, tipo, ele tá nos ensinando em toda essa carta o maior vencedor dos vencedores. Aonde levar a peleja, Cristo é maior. Se o judeu ele acreditava muito nos anjos, que é o capítulo 1 e 2 é anjos, né? O anjo do Senhor apareceu para Josué, o anjo do Senhor desceu sobre Israel, o anjo do Senhor entrou nas pelejas. Então sempre está relacionado aos anjos, né? E aqui ele vai dar uma aula que o maior do que os anjos é o Senhor Jesus. Então, glória, Jesus. É algo poderoso seria, né? Glória, aleluia. Paulinho, você começou ali, ó, antes da gente iniciar, tive oportunidade de estar lá embaixo ali com o Paulinho conversando com ele, e ele começou a ler um pouco aqui pra mim, aqui dessa parte do começo, assim, mas a forma como ele leu foi bem pentecostal. Se você puder ler pra gente aí, vaso. Cara, Hebreus pra mim é difícil escolher uma parte, assim, de um versículo só falar assim, lê só isso aqui. Não, ele é inteiro, assim, cada versículo um no outro, você fica assim, meu Deus. Mas dá uma leitura inicial aí do 1 até o 8 aí, por gentileza. Até o 8, Diego, tudo isso. Oh, glória, Jesus. Nós estávamos ali embaixo das fortes. E aí começamos a falar, né, sobre... Eu e o Diego, nós temos essa brincadeira, pastor. Às vezes a gente fica aqui, né? Eu falei, Diego, Deus falou isso comigo. Ele, que isso, hein, Vasco? Aí ele vai e solta, Deus falou comigo. Então a gente tem... Só o mel, né? Essa liberdade. Nós fica aqui em cima do mel, pessoal. É o lugar do mel. Só nos mistérios, sabe? E ali eu estava lendo, né? E aqui o versículo 1 já fala assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Aí é a multigraça do Espírito Santo, né, meu pastor? Isso. E nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a repreensão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à majestade e nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Aleluia, Jesus. Por qual dos anjos disse uma vez: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez ele serei pai, e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Sobre os anjos ele diz: de seus anjos ele faz vento, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas sobre o Filho ele diz: o teu trono, ó Deus, subiste pelos céus, pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é o cetro de equidade. Aleluia, glória a Deus. Que isso. Isso é forte, hein, Diegão? Porque a gente grava muito, estava conversando com o Diego na quarta-feira, e eu falei: Diego, a gente tem na memória que o livro de Hebreus é o capítulo 11, sobre a fé. Se perguntar para um cristão, falar o que é o livro de Hebreus? Heróis da fé. Mas quando você para estudar, você vê a supremacia de Cristo, né, meu pastor? Você vê a grandeza de Deus. Ele já começa dizendo que no passado Deus falava de muitas e muitas maneiras, e ele resolveu falar de outra maneira, trazer o filho dele para pregar de uma forma diferente. Isso é poderoso, hein, meu pastor? Isso é a grandeza, né? Para mim, uma das maiores partes da Bíblia, né? Até mesmo quem fala muito da luz, né? Nós somos uma geração hoje
o pessoal gosta muito de falar de luz, né? E sabemos que o reino de Deus é o reino da luz, né? Mas a pessoa, tudo agora tá na luz, vai na luz, né? Então tudo agora é esse lado, né? É o lado do espiritismo, né? Muito forte aí no meio da sociedade brasileira, é uma sociedade que ela vivencia muito esse lado, né? E a carta aos Hebreus é uma no versículo, se não me engano, acho que é o 3, ele é onde ele fala, né? Ele é o resplendor de toda a sua glória, a perfeita imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, ali ele resume tudo, que não é a luz que gera ele é que gera a luz, entendeu? Então é completamente o contrário. É em Hebreus aí que dá para tirar a dúvida desse pessoal que tem essa dúvida, né? Que fica nesse negócio, vai na luz, que na luz e tal. E o negócio não é a luz, né, que gera Deus, mas é ele que gera a luz. Ele já está aí, a manifestação, né, de toda a sua glória. Aí ele entra, a perfeita imagem de todo o seu ser. Então, Hebreus aqui é a carta aonde nós conseguimos entrar, né, na nossa cultura, né, brasileira, tem muito isso, né, principalmente do lado de pessoas de nome de mídia, né, de televisão, televisiva, né, hoje, os artistas, né, a maioria deles, né, adotam esse lado, né, do espiritismo. E a carta aos Hebreus aqui é onde a gente já começa a deparar com essa grande realidade, né? Isso aí é uma enciclopédia, né? Então vocês escolheram muito bem. Eu estou maravilhado de estar aqui com vocês. Meu Deus, e assim, braços fortes. Você pegando isso aqui, aplicando para a sua vida, tem duas partes aqui, né? Primeira, você realmente compreender a grandeza que é esse nosso Deus, né? Toda vez que eu estava lendo isso aqui, eu acordava de madrugada, Senhor, muito obrigado por ser meu Deus, por ser o Deus que criou. É grandeza demais, é algo que a gente, se não for o Espírito Santo para ajudar a expressar, a gente não consegue nem manifestar em palavras ou em pensamento o que é servir esse Deus, o que é esse Deus pra gente, né? O que é esse Deus, né? E eu fico maravilhado, eu leio esse aqui e eu falo, Senhor, primeiro, olha a manifestação do Espírito Santo para colocar isso em palavras. Você lê isso daqui e você fala assim, que mente humana nem conseguir colocar isso dessa maneira. Olha a grandiosidade, a forma. Um escritor inspirado não ia conseguir trazer com simplicidade, também com grandeza de palavras, o que ele revelou aqui pra gente, né? Exato. Mas pega isso daqui, tem uma parte aqui que fala, o Paulinho quando leu lá embaixo pra mim, ele não fez isso aqui, era pra ele ter feito, tinha até dado uma rodada lá embaixo. Ele queria o mistério, ele queria... Quando ele fala que fazem dos seus ministros labaredas de fogo, uma chama de fogo. E isso vem do entender do que é esse Deus, né? O que ele é, a grandeza que ele é, e ele habita dentro da gente. E ele faz disso uma manifestação gloriosa. Você caminhar nisso, você buscar isso, você se santificar para manifestar essa presença, isso é literalmente manifestar o fogo de Deus, né? Não tem como você compreender e viver isso, não transformar a vida de alguém que está do seu lado. A pessoa ela vai ver no seu olhar, às vezes você não precisa nem falar uma palavra, só do seu olhar, na sua postura, ela vai ver ali a glória e o reino de Deus através da sua vida ali, né? A glória, Jesus, aleluia. E tem outra parte muito interessante, né? A gente sempre fica muito instigado quando fala de anjo, né? Mas aqui ele fala que no último versículo do capítulo 1, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? E adivinha quem são os herdeiros da salvação? Somos nós. E assim, Vaz, eles estão aqui para Deus deu esse privilégio deles virem aqui para servir, né? Servir a gente, herdeiros da salvação de Cristo, né? Podemos ser chamados hoje de filhos, né? Por adoção. E realmente, meus irmãos, entenda, não só
Deus liberou o poder dele na sua vida, como ele habita em você, mas como ele libera todos os anjos para poder te auxiliar, para manifestar o reino dele aqui, para fazer a obra, né, que Cristo iniciou. Porque a vida cristã não é chegar até a cruz, porque Cristo já chegou até a cruz. O nosso aqui é o que Cristo fez da cruz em diante. O nosso trabalho começa a partir da cruz. Chegar no céu, né? Nossa morada, né? Exatamente. E com esse resumo que nós fizemos aqui, Braços Fortes, eu queria pedir para o nosso pastor aqui deixasse uma palavra, meu pastor, que viesse impactar esses varões. Sei que o senhor está aqui, a gente convidou o senhor para falar, mas eu e o Diego acabou aqui. Sinais daqui. Eu sou convidado aqui, que é o lugar do Léo, irmãos. Dois em questão de revelação profunda. Deixa nós aprendi muito com ele junto. Nós vamos ficar falando, mas assim, o pensamento que eu tenho aprendido com o senhor é que nós somos, apóstolo Paulo descreve que nós somos imitadores de Cristo. Ele diz para nós imitarmos a Cristo. E quando nós lemos aqui que ele fala que ele é a exata representação do ser, né? Isso. Que ele fala do céu, eu queria que o senhor falasse aí pra gente o que seria essa imitação. A gente fala muito de imitar, mas muitas das vezes a gente imitamos o certo, né? E às vezes a gente imita o errado. Então eu queria que o senhor deixasse uma palavra forte para os braços fortes, para que eles venham aprender a imitar aquele que tem o Espírito de Deus, né? E aí eu queria deixar essa palavra para o Senhor, depois nós vamos estar finalizando aqui, mas eu queria que o Senhor deixasse algo aí que... Eu quero já, desde já, né, agradecer a vida de vocês, né, por poder estar aqui essa manhã, fazer parte, todos vocês aí, fiquem sempre a segui-los, né, porque é algo muito forte que Deus tem trazido através da vida desses dois varões. Eu tenho aprendido muito com eles na nossa caminhada. Tem muita coisa que Deus tem usado a vida deles aí de uma forma poderosíssima, e quando a gente vai ouvi-los, né, a gente para, dá atenção para ouvir, porque a gente ouve algo que vem da fonte, né, segura, o Espírito Santo de Deus. E vocês estão muito bem assim, direcionados. Continue aí seguindo aí o braço forte. Como o pastor Paulo, querendo já entrelaça com aquilo que o nosso querido e amado Diego, presbítero, estava falando aqui, essa imitação, na realidade, ela se fala da perfeita imagem, né? Ela traz que o Senhor diz assim: 3 me testificam no céu. Então sempre, né, nós vamos ter a necessidade de testemunha, né? A verdade, ela é uma verdade para que ela manifeste num ambiente que ela exista naquele lugar. Então, o lugar, ele necessita daquilo se existir ali. Então, Cristo, ele se verbaliza, né, e traz essa verdade para o nosso meio. E se nós conhecemos essa verdade, obviamente nós se tornamos livres, né? Ficamos libertos. Então a mensagem, a parte que vocês estão colocando é muito boa, porque quando fala-se sobre imitar na realidade, a imitação aqui é um sentido de semelhança, a semelhança que foi perdida no passado, né? Então quando nós não estamos em Cristo, no segundo Adão, nós estamos no primeiro. Então de um jeito ou de outro a gente traz uma imagem que como se diz, uma imitação, né? Então, por exemplo, se você olha para uma sociedade caída, ela perdeu o corpo glorificado, porque ali no Éden havia o corpo glorificado, né? Ele notou pelo pecado que ele estava nu, ele perdeu o corpo glorificado, e Cristo resgata o corpo glorificado, entregando ele à igreja, né? Olha, eu estou arrepiado aqui. Você está num culto que Cristo tinha morrido, e de repente lá atravessa uma parede, chega de nós e diz assim: Pai seja convosco. Oh, glória a Deus. A presença dele é real. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Obrigado, Jesus. Meu Deus. Falar de Jesus. Oh, Jesus. Bom demais, né, meu amigo Diego? Só ele, né? Só ele, irmãos, né? Chegar ali, entrar naquela glória e
uma palavra tão linda, né, como aquela, né? Paz seja convosco, porque ele sabia, né, da perseguição, ele foi resgatado numa cruz, né? Tudo aquilo que ele passou por mim, por você ali, e ele entra e com aquele jeito gentleman dele, né? E com toda a sua glória, seu poder, ali ele se aproxima para que Tomé o toque. Ele não desfaz de ninguém mediante a pequenez de uma fé ou a grandiosidade dela. E ele só diz ali, ó, Pai seja convosco, e traz essa perfeita imagem do ser divino, né, a qual tem sido roubado. O nosso presbítero falou aqui no começo, né, que não estão sabendo lidar, né, com uma coisa tão linda que é a graça do Senhor, né? A graça, ela repreende o pecado, né? A graça, porque o pecado, ele nos traz uma separação daquilo que é santo, né, Paulo? Isso. Então não tem como você, né? Eu carrego comigo uma experiência que eu vivi, todos que a gente caminha junto, eu carrego isso e jamais eu vou deixar. Eu digo sempre que cada um, né, carrega o Deus que tem, e cada um tem um céu que merece ter. Quem carrega um céu, um Deus de glória, ele vai ter um céu de glória. Quem carrega um Deus de dúvida, sempre vai ter um céu de dúvida. Então, nós que estamos aqui nesse momento, carregamos um Deus de glória, irmão. Esse lugar que está cheio da presença do Espírito Santo de Deus, e ser esse imitador nada mais é do que resgatar essa imagem de santidade, né, do Senhor, né, mediante os erros, a forma de nós vivemos nesse mundo, mas é uma forma de nós darmos uma resposta para esse mundo, que a presença do Senhor, ela existe, ela é real no nosso meio. E como disse aqui também, estava falando ali, que ele prega para o público, né? Esse público específico. Porque se você for hoje falar assim, qual seria te escolher um público mais fácil e mais difícil para você pregar? Você hoje entrou nesse público. Hebreus, por quê? Porque ele escreve para o público judeu, e ele ainda escreve para que eles não retrocedam, não voltam atrás. Então, assim, você vai pregar hoje para um judeu, então você tem que ter uma grandeza do seu Cristo. Se você não tiver esse Cristo, o verdadeiro Messias dentro do seu coração, como que você vai trazer o convencimento no coração dele que carrega ainda o falso Messias dentro dele? Então você vai ter que mostrar para ele que o verdadeiro Messias é o Senhor. E ali fala, né, que ele se faz os anjos ventos e os ministros labaredas de fogo. Então ali ele bate, né, muito forte, porque toda crença judaica estão nos anjos. Então ele está dizendo assim, olha, quem deu a resposta certa? Foi os anjos ou foi Elias? Porque aí é onde o judeu para, porque Elias foi o profeta, Elias foi levado ao céu, a transfiguração, está Elias na transfiguração. Então, quem é Elias? Elias é o profeta do fogo, Elias é a resposta de Deus. Então, quando ele fala aqui, ele escreve aqui, ele diz, olha, ele faz aos seus anjos vento, mas os seus ministros labaredas de fogo. Então, ele está dizendo assim, olha, como você disse, os anjos servem. Os anjos é aquele vento que vem na frente, trabalhando o terreno, preparando tudo. Porque o vento leva o fogo aonde ele tem que chegar. Então, os anjos estão trabalhando no cenário, mas a resposta estão com vocês. Vocês são os labaredas de fogo. A resposta está com vocês aí. Glória a Jesus, amém. É isso aí, Senhor amado. Pai, Senhor, sim, obrigado. Te agradecemos, Deus, por esse privilégio, Deus. Te exaltamos, ó Pai, porque grandes Tu és, grande o Senhor. Grande o Senhor é, ó Pai. Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom, Sua graça faz amar. Elácia, manto revidaraçá. Obrigado, Senhor, porque só temos que te agradecer, ó Pai, por esse privilégio, Pai, de podermos, ó Pai, se achegar, Senhor, a Ti. Amém, Jesus. De podermos, ó Pai,
escutar a tua voz, Deus. Oh, glória. Que voz é essa, Senhor? Aleluia. Te louvamos por cada vida, Pai amado. Esses braços fortes que o Senhor vai ali e visite, ó Pai, cada lar. Obrigado, Senhor. O Senhor manifesta, ó Pai, a sua glória na vida de cada um. Em nome de Jesus. Que a sua identidade, ó Pai, seja impregnada no coração de cada homem do Senhor. Sim, Jesus. Que esses homens se levantem, ó Pai, como esse sacerdote do Senhor. No entendimento, na compreensão, no amor, na graça, no servir. Que eles abracem um ao outro. Não só sua casa, mas que eles tenham, ó Pai amado, a igreja, ó Pai amado, como a sua família espiritual. Que uns aos outros venham se erguer, porque a multiforme graça do Senhor se manifesta, Pai, nessa, Pai, esse ajuntar, nesse abraçar, nesse auxiliar um do outro. A vida nossa não é sozinha, Pai. A intimidade é minha e do Senhor, mas o manifestar, ó Pai amado, é na igreja do Senhor, ó Pai. E te louvamos, ó Deus, e te exaltamos. E te honramos, ó Pai, porque não tem nada mais, ó Pai amado, que a gente possa fazer a não ser te agradecer, porque todas as coisas já nos foram dadas, porque tudo já nos foi manifestado, ó Pai, para que pudéssemos, ó Pai, manifestar o seu nome. E na Bíblia fala que nós somos a esperança da glória e que possamos ter essa compreensão. E te agradecemos, ó Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Oh, meu Deus. Queria agradecer novamente a presença do pastorzão aí, pastora Mateus, pastor Paulo aí, essa manhã maravilhosa que Obrigado, tivemos. meu pastor. Deus Ontem, na abençoe. realidade, eu que agradeço, né, por ter sido lembrado por vocês e muito obrigado por estar com vocês aqui no Braços Fortes e siga aí, irmãos, siga aí, que o ministério aí é forte. Muito obrigado, hein? Então, E braço acompanhe forte. em vaso. Nos vemos ainda na continuação do livro de Hebreus e se prepare que um de vocês pode estar aqui também Oh, para estar participando deste momento conosco. Espero. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Com Sei, Deus. vaso. Paz do Senhor para todos. Valeu, abraço forte. Lá, Diego, vamos ver se deu tudo certo. De novo, o do rabo jeito. do coelho. Rabo do coelho, pega até o... Aqui fechou, Diego. Deu tudo certo. Você tinha que ver antes, né? Ele chegou aqui 7h30, esse homem, para arrumar tudo. Aí ele, teste de som. Aí ele mexeu, Paulinho agora parou de sair som. E agora? Foi sem não. Ele desgotou. Eita, Benção. por isso que ela falou com a Mas pastora, né? Que ele laranjado no passasse final, lá. uma texturinha. Aí, meu pastor. Imagina outra vida, né? Esses vasos da NASA. Você botar isso aqui. Aí ele vai juntar o áudio e na hora que liberar a gente manda o link.